Bem-vindos ao Acordo Empreendedor. Eu sou a Raquel Eu sou o Gui. e hoje a gente vai falar de um tema que estamos passando no momento no mundo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a quarentena devido ao coronavírus. E dentro do que a gente pensou essa semana para trazer um tema para vocês, a gente achou muito interessante trazer sobre a quarentena, sobre o que a gente pode estar fazendo durante esse processo que a gente está passando no Brasil, no mundo. A gente ficou 2 semanas aí sem postar para vocês podcast, porque a gente estava fazendo alguns testes. E assim, só para vocês entenderem, nós estamos gravando à distância. Estamos seguindo todas as regrinhas, né, sobre a quarentena. Então, tá cada um na sua casa. E é mais um motivo para trazer para vocês que sim, dá para fazer muita coisa nessa quarentena. E o nosso tema hoje é isso. E tem que reforçar também os cuidados, né? Nunca é demais, né? Nunca é excessivo falar sobre os cuidados de lavar bem as mãos. Se alguém chegar na sua residência, que não, no caso assim, se você chegar na sua residência, separe um cantinho para pôr a roupa, colocar os seus pertences num cantinho. E aí essas roupas ir direto para colocar para lavar, porque a gente na rua tá sujeito, né? A gente na rua, a gente encosta em todos os lugares, às vezes a gente está até evitando um pouquinho, mudando um pouco os hábitos, mas assim, nunca levar as mãos aos olhos, nem levar as mãos à boca, ao ouvido Nariz. e nariz, né? E sempre tá com um frasquinho, né, de álcool em gel para tá, né, fazendo eliminando o vírus da mão, sempre evitar, né? Ter esses cuidados nunca é demais. E assim, a gente tem sempre que estar olhando a questão de solução, né? Porque às vezes a gente fica numa situação e cria um mundo para si que não dá para mim fazer nada, não vou conseguir. Só que se você procura alguma solução, igual a gente se deslocar para fazer o podcast, agora já vai ficar um pouco inviável. Mas a gente não desistiu não. A gente procurou alternativa, foi difícil, porque são situações novas, né? Mas Sim. assim, a gente conseguiu um método, conseguiu, fez os testes e aí a gente está trazendo para vocês, né? A gente está fazendo a distância, igual a Raquel falou, seguindo todas as recomendações. E foi prorrogado também o prazo de quarentena para ficar só os comércios, como que, como que eu posso falar, só os comércios essenciais, no caso, né? Que é mercado, farmácia, esses comércios essenciais, escolas vão ficar fechadas ainda. Então, assim, foi prorrogado até o dia 10. Está reforçando bastante os cuidados e usar máscaras, né? Tanto a pessoa que está trabalhando, quanto as pessoas que estão, de repente, saindo para a rua, é importante utilizar a máscara. Mas tem gente que fala também, mas máscara é para aquela pessoa que está infectada, de repente está com vírus. Então, máscara é bom para todo mundo. Porque você estando com a máscara já é uma via, duas vias que você está evitando de ser infectado com vírus, que é sua boca e seu nariz. Então, assim, essa quarentena aí, tomar os cuidados devidos, né? E também não fazer isso como uma situação de incapacidade de não fazer nada, né? Sim. É, é muito importante a gente estar atento às notícias, né? Como o Gui falou, foi prorrogado, então até agora dia 10 de maio. E quando a gente chega numa situação dessa, assusta,
né? Porque ninguém estava esperando, né? A gente sempre se poupa, né, de alguma forma dessas coisas acontecerem. A gente escuta muito lá de fora, de outros países, mas quando chegou aqui, todo mundo se assustou. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito que acabou criando uma forma da gente estar usando isso como uma experiência a mais. Então, é legal a gente pensar que isso não é só negativo. Existe muito lado positivo dentro disso. Então, presta atenção para onde está indo a sua energia, sabe? Os seus pensamentos. Só para o lado negativo ou só para o lado positivo? Porque se for só para o lado negativo, a gente sempre vai ficar com esse pensamento: nossa, eu estou confinado, eu não consigo fazer nada, não vou conseguir realizar as coisas. E aí a gente começa a colocar várias desculpas na frente. Então, é muito importante isso que a gente falou agora, dessa questão da precaução, mas também prestar atenção para onde eu estou levando o meu pensamento dentro dessa situação. Porque a gente está falando do mundo inteiro, né? E isso é muito grande. Diferente se fosse só aqui em São Paulo ou só aqui no Brasil. Não, a gente está falando do mundo inteiro. Então, pegar essa energia e essa situação para o lado positivo, por mais que seja difícil. O nosso exemplo aqui do Acorda Empreendedor, a gente está fazendo à distância, a gente fez testes, a gente estudou para trazer para vocês as informações e também o nosso conteúdo, mas também foi um aprendizado, né? Então, eu e o Gui, a gente sempre fez as gravações presencial, então não deixa de ser mais uma, não sei a palavra correta agora, mas é como se fosse mais um bônus. Eu não sei se o Gui pensou em alguma Mas coisa, uma mas é como se fosse possibilidade, no caso, isso, exato. mais uma Então, forma de assim, fazer o podcast. exatamente. Então vocês vão ouvir barulho de cachorro, barulho de moto, porque a gente está em casa. Mas assim, não procure a perfeição nas coisas para fazer, sendo que é possível fazer de uma forma mais simples e dentro da sua casa. A Raquel colocou uns pontos aí importantes, porque assim, as pessoas reagem muito às coisas, né? Por exemplo, acontece esse negócio do coronavírus. Enquanto estava fora, estava preocupante, estava meio complicado. Quando chegou aqui, e agora? E o que eu vou fazer? Mas o primeiro passo para qualquer situação é reunir o maior número de informações para entender o que está acontecendo. Por quê? Porque se você entender o que está acontecendo aí, você vai saber como que você vai agir. Porque só reagir, quando eu falo reagir, é ficar reclamando ou querendo pôr culpa nas pessoas, no outro, em terceiro. Ah, mas esses coreanos, né? Às vezes falam. Então, assim, se você ficar só reagindo às coisas, você nunca vai agir em prol do que você já anteriormente, de repente, um sonho que está querendo concretizar. Então isso aí vai virar um obstáculo para sua vida, né? E outra coisa interessante também, fechando essa parte de reagir, ultimamente a pessoa usa a internet como uma forma de entretenimento. Uhum. Ah, só ficar no Facebook, o polegar já criando a tendinite, o Instagram, né? Acho que vai ter tendinite pro polegar, né? Aí tá. Hoje em dia está sendo usada a internet de uma forma muito produtiva. Tem gente que já fazia isso antes, mas Uhum. tem gente que agora viu uma possibilidade, igual a Raquel citou também, a gente pode fazer o podcast presencial e também pode fazer o podcast de qualquer lugar do mundo. Uhum. Basta usar a internet. Então, olha que exemplos legais, por exemplo. A gente não deixa de trazer conteúdo para vocês pelo simples fato de não poder estar saindo muito na rua. A gente pode até sair, mas assim, hoje em dia você tem que evitar. Vai daquilo Uhum. do conhecimento que a gente adquiriu e que sempre estão passando. Vamos ficar em casa, pessoal, porque isso aí vai diminuir a proporção de pessoas infectadas e, consequentemente, a proporção de número de pessoas que venham a falecer por esse motivo, né, dessa doença. Então, assim, a gente está utilizando a internet hoje, passou de uma ferramenta de entretenimento
às vezes de relacionamento, de ficar vendo a vida de outras pessoas, né, acompanhar. A gente está utilizando a internet agora, hoje em dia. Tem gente que está fazendo aula de exercícios físicos pela internet. Uhum. Viu essa possibilidade. Aí tem gente que já dava aula de alguma coisa, né? Não sei se os concursos ou as pessoas que se preparam para concurso, acho que já utilizavam isso daí. Fora a migração da aula presencial para o curso EAD, né? Então, assim, a internet tem que ser usada de uma forma produtiva. E aí, tanto que a gente no episódio 9, Raquel, me corrija se se eu Uhum. estiver errado. No episódio 9 a gente falou de ferramentas gratuitas para você divulgar o seu negócio. E Sim, tem gente que não utiliza. E a gente vai trazer para vocês também, combinar direitinho, o passo a passo para como ter resultados utilizando a internet. O que você pode estar fazendo, como configurar o passo a passo para você divulgar o seu negócio de uma forma efetiva na internet. E fazer com que a internet e essas ferramentas tragam mais clientes, que pessoas cheguem nas suas, digamos, redes sociais, dependendo se for essa estratégia, e ver que seu conteúdo é bom, seu produto é bom, e consequentemente te ligar e fechar uma venda ou fechar um contrato. Então, assim, se você não utiliza a internet, é bom você pesquisar, dar uma olhadinha no podcast no episódio 9, né, no nono episódio, que a gente fala, a gente até cita um exemplo simples de estratégia que pode ser implementado em algumas horas, né? Só basta fazer a configuração, começar a gerar um conteúdo e fazer a estratégia. Então, assim, hoje em dia, a questão da internet está sendo utilizada em larga escala e trazendo muito resultados e produtividade também para geração de informação, igual a gente está fazendo aqui. Então, quem não tiver usando a internet, meu, tá deixando dinheiro na mesa, né? sim. Uma coisa que eu vejo também, que eu tenho acompanhado alguns empreendedores, o que que acontece? A gente que é empreendedor, a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta para reinvenção, né? Então, aquele empreendedor que é limitado, que só fica ali na questão, vamos dar um exemplo aqui, vai, do panfleto, é, da venda ali presencial, ele está totalmente agora sendo forçado a usar a internet, né? Então, quem não tinha o WhatsApp comercial, quem não tinha o Instagram comercial, então assim, eu vejo que as coisas acontecem também para que a gente mude a nossa cabeça. Então, mais uma vez, é muito importante a gente refletir sobre isso. Aonde a gente está usando a nossa energia, o nosso tempo com essa crise, com esse confinamento. Então, assim, você que é empreendedor, que está começando ou que já tem uma empresa, você tem que sempre ter em mente que a sua cabeça ela tem que estar aberta para muitas possibilidades. Por quê? Porque quando chegar nesses momentos, a gente está preparado para tomar uma ação, para tirar as ideias e colocar em prática. Então, assim, se você hoje entrar no Instagram, eu acredito que quase 24 horas tem live, né? Então você vai entrar lá e vai ter lives acontecendo. Se você estiver procurando sobre empreendedorismo, sobre motivação, sobre criatividade, vai ter alguém falando disso. Então pegar isso também como aprendizado, né? Vamos esquecer agora essa coisa de precisa pagar curso, precisa ter um material didático, sabe? Assim, acabou. Agora a Tradicional, né? gente Tradicional. é exatamente. Agora a gente tem a internet, a gente tem informações gratuitas, porque muitas empresas tá tendo essa compreensão, né, de dividir também no gratuito, mas tudo depende da forma que você tá levando isso na sua vida. Né? Então, o empreendedor ele tem que estar aberto. Precisa ter sempre uma caixinha vazia para poder ir lá e preencher com uma coisa que a gente precisa. Porque existe empreendedores que ainda tá no mundinho fechado e ele acaba falindo, acaba perdendo o cliente por conta disso. Porque ele não fica disposto a
a se abrir para coisas novas. Então, esse é o momento de se reinventar, esse é o momento de usar a criatividade para construir coisas novas. Isso aí é importante dizer, porque tirando o 2020, que já foi instalado com vírus, aí não tem como reinstalar. Aí vamos pegar o ano passado. Já não foi um ano tão fácil para muita gente. Uhum, E aí o que que acontece? Você falou, Raquel, sobre a questão de a pessoa ser forçada a utilizar a internet. uhum, Aí beleza. Aqui, hoje em dia, anteriormente estava tudo tranquilo. O pessoal tem seu espaço físico, aí tem seu comércio. E, por exemplo, às vezes tem pessoas que mexem até com tecnologia e não utilizam a internet para fazer a divulgação. E aí o que que acontece? Nisso, por exemplo, se a pessoa não utiliza, hoje foi forçado. Então quer dizer, você corre atrás. Você está uhum. sempre correndo atrás de solucionar um problema. O empreendedor ele tem que antecipar o problema. Agora vamos exemplificar isso no dia a dia em questões reais. Você, Raquel, no seu espaço físico, quando você definiu, fez seu plano, você já imaginou atender só pessoas no seu espaço físico ou você já, já quis também colocar em prática essa questão da internet? Então, quando eu decidi criar o espaço físico e tudo mais, eu criei duas possibilidades, o presencial e o online. Então, hoje eu atendo das duas formas. E isso foi muito legal você comentar, porque se eu não tivesse pensado isso antes, eu ia ter que estar agora correndo Correndo atrás. atrás para poder ter essa possibilidade. E o pior, é você tentar mostrar para o seu cliente que você atende online de um dia para o outro, é estranho. Porque Olha, assusta falar, mas como assim, né? você tocou no assunto legal também. O Uhum, empreendedor, além de ele antecipar o problema, ele também tem que divulgar o que é o seu negócio. Ele tem que divulgar as formas de como o seu negócio funciona. Porque, por exemplo, quem tem delivery hoje, eu vejo muita, que eu trabalho na rua, né? E um dos serviços que não parou é o meu. Então eu trabalho na rua. E aí o que, que acontece? Eu vejo muitos comércios que fazem delivery agora, mas estão fazendo delivery para quem já comprava. E não tem nenhuma comunicação para os clientes que iam lá fazer os seus pedidos. Só tem uma plaquinha. Atendemos no WhatsApp ou atendemos só por uhum. telefone. No caso seu, né, Raquel, você já fez isso antes, já se preocupou em fazer uma divulgação que temos também, que você tem, né, no caso, é o Sim, sim, atendimento online. Porque olha sim. só, se você faz um trabalho global, um trabalho amplo, mesmo se ser esses negócios que eu citei agora que estão fazendo correndo atrás, né? E tem só o WhatsApp, só tá colocando uma plaquinha com o WhatsApp. Mesmo esses negócios, se eles tivessem um serviço de delivery e não fizesse a comunicação, não ia ser efetivo hoje. Não ia Sim, ter muito resultado. Então, assim, é muito limitado. Então, assim, a gente quer abordar aqui e exemplificar que, assim, a cabeça do empreendedor ele tem que estar assim, ó, é como se fosse um quebra-cabeça, e não coloque um quebra-cabeça de forma difícil. Quero que só vocês pensem o seguinte, numa folha de sulfite branca, aí vocês colocou lá, eu vendo isso. Aí tá lá uns quadradinhos, vendo isso. Como que eu vendo isso? Eu vendo isso, e exemplificando, eu vendo almoço, e tem dois tipos de almoço. Eu vendo no meu espaço físico. Quero colocar também um delivery. Beleza, eu vou colocar um delivery, pessoa pode pedir. Então, como que eu vou fazer para as pessoas saberem que eu... Então, é tipo assim, são questionamentos infinitos. E chegar a um momento que você vai fechar esse quebra-cabeça, aí você moldou o seu serviço. Aí você acha que para por aí? Não, você tem que sempre estar verificando o que pode ser melhorado. Então, no seu caso, Raquel, você fez isso e teve uma efetividade, né, ao longo sim. prazo, né, A longo para prazo. ter cliente, né? Isso que você falou é muito assim, o empreendedor, ele tem que estar um passo à frente, né? Das ideias, das coisas que estão acontecendo.
E por isso que é tão importante você estudar, né? Você ir atrás de informação. Porque o que acontece? Quando o empreendedor ele fica limitado ali no mundinho dele e não busca informação, não busca trocar ideias, não busca testar, né? Porque eu acho que isso também ajuda muito, você fazer teste das coisas. Quando chega nessa fase, assusta tudo. E aí o primeiro pensamento dele é, vou falir, não vai dar certo, vou fechar meu negócio, entende? Então, assim, é um passo para trás de coisas que ele poderia ter feito antes. Então, esse que o Gui Amigo, falou é muito importante. Precisa ter um planejamento, sabe? Do ô que eu Raquel, posso perdão. fazer. Pode falar. Me veio na cabeça uma situação assim, que nem no caso, tem gente que tá atendendo a portas fechadas, né? Sim. Aí eu fico imaginando assim, a gente tá falando aqui de fazer testes, aí eu fiquei imaginando uma pessoa num dia normal, não tem coronavírus, não tem nada. Vou deixar minha Uhum. porta fechada e vou tentar arrumar um jeito de atender. Aí isso aí ia ser meio que loucura, né? Uhum. Por exemplo, você tem uma loja que frequenta, são muitas pessoas que frequentam. Aí você fecha a porta e fala assim, agora eu vou ter que dar um jeito de atender essas mesmas pessoas com a porta fechada. Então assim, é meio que loucura, né? Mas isso fazendo realmente fazendo, isso seria na prática, um exercício na prática de como você solucionar um problema, antecipar um problema. Então o que eu quero dizer assim, não que as pessoas vão fazer isso, mas assim, a imaginação nesses casos é tudo. É colocar na cabeça, meu, se acontecer isso, o que eu vou fazer? Uhum. Tem gente que não faz esse exercício. Meu, se acontecer uma situação dessa que ninguém nunca imaginou, uma pessoa lá atrás já antecipou, hoje está fazendo dinheiro. Exatamente. É igual fala, que na crise tem oportunidade. Não sei se a frase é essa, mas é nesse sentido. Então, meu, o empreendedor ele tem que também fazer esse exercício. E aí pode continuar, Raquel. Se eu não fiz, você perdeu o raciocínio, perdão. Não, não, tá tudo dentro do que eu estava pensando. E assim, o que que eu vejo, né, dos empreendedores? Algumas pessoas que eu conheço próximas, teve que ter essa ação aí de fechar a porta, de colocar lá, atendemos pelo WhatsApp. Alguns casos tem dado certo. Só que assim, você que é empreendedor e está passando por isso, nessa questão da loja física, começa a imaginar como que seria depois que acabar, né? Porque com fé em Deus vai acabar essa quarentena, a gente vai encontrar uma solução para o corona. Mas e aí? Será que a gente vai manter as mesmas atitudes ou a gente pode mudar? Porque o que eu vejo hoje? Pessoas idosas que não podem sair de casa por conta do risco. Então, assim, se essas pessoas idosas não podem sair por conta do risco durante a quarentena e depois que acabar, será que eu não posso manter os meus serviços de delivery? Será que não seria interessante montar, sei lá, se tem um mercado? Ah, vamos fazer um aplicativo ou um grupo no WhatsApp de fazer entrega de mercadoria para um idoso, para uma pessoa que é deficiente. Então, assim, é mais uma possibilidade de você criar quando isso acabar, porque aí você vai ter mais uma carta na manga. Então, o que a gente está falando aqui é isso. A possibilidade e o pensar na frente também é agora, né? Não vamos usar isso só por conta da quarentena, mas quando acabar, o que que a gente pode fazer para melhorar o nosso atendimento e ter um serviço a mais? Eu acho que isso é muito legal. E isso para tudo, né? Eu dei o exemplo do mercado, mas tem vários negócios que dá para usar isso também. E dá para ir além disso aí, né? Além disso Uhum, aí, por exemplo, esse exercício aí meio louco que eu falei, mas é de forma na imaginação. Porque o que acontece? O empreendedor ele tem que ser uma pessoa meio que fora da caixa, fora da curva. Ele tem que ser uma pessoa, que nem falou, para estar um passo à frente. Porque o que acontece? Para você ter uma solução para algum problema, você tem que reunir muitas informações. Esse problema uhum. vem da onde, como que aconteceu, e assim, ver todos os ângulos. É igual um advogado, pega uma causa, ele vai ver a brecha para salvar aquele cliente, exemplificando dessa forma. E Sim. aí o que acontece? O empreendedor
fazendo esse tipo de exercício. A Raquel citou agora o delivery para os idosos. Para ter um delivery para os idosos, para ter um delivery para pessoas que trabalham, não tem tempo muito de fazer compra. Ó que legal, se você tem um banco de dados com essas possibilidades e oferecer para o seu cliente, olha, faz um vídeo explicativo, você fala assim, olha, você quer receber suas compras em casa, em tal horário, e aí faz toda uma logística e faz isso funcionar. Aí você tem o pessoal que frequenta a sua loja, que já é uma renda boa, dependendo, e já tem todo esse serviço bem especializado, que, vamos supor, eu trabalho e chego muito tarde. Aí se eu recebesse minha compra próximo do horário que eu tô chegando no serviço, não ia ser maravilhoso? Incrível. Então, assim, não é difícil de fazer isso. E aí é só usar a imaginação para poder implementar isso daí. Pode ser Exatamente. mercado, pode ser vários outros serviços que ofereça produto e até Sim. serviços também. Implementar isso daí, já é como é que fala? Um pulo do gato, né? É A isso gente já funcionando. deu aqui uma grande dica. Você que está escutando a gente aí que tem um comércio, isso pode ser para tudo, gente. Pode ser numa quitanda, onde você vai lá e escolhe tudo que você quer de feira. Pode ser uma farmácia, né? Principalmente farmácia. Lógico, hoje em dia existem mercados que tem isso, né? A gente sabe de entrega, de aplicativo. Mas a gente está falando aqui do empreendedor que está no bairro, do empreendedor que está começando agora, do empreendedor que está achando que não vai ter vendas, né, devido à crise. Então, assim, é muito legal. Pega um papel, um lápis e começa a anotar o planejamento. Como que vai ser depois da quarentena? Como que eu vou agir depois da crise? O que que eu posso melhorar dentro da minha loja ou do meu negócio em si? Então você vai anotando e vai tendo uma visão das coisas, né? E assim, vai procurar no YouTube palestras, vídeos de motivação, de criatividade, porque aí você vai tendo uma bagagem bem interessante, né? Para que você consiga sair disso com muito mais informações e novas possibilidades. Não vamos deixar com que, quando chegar o fim da quarentena, a gente ficar perdido novamente, né? Porque com certeza vai ter muito empreendedor ali com medo, tipo, será que eu vou manter as minhas vendas? Será que eu vou manter os meus clientes? Mas se você já chega com uma inovação dentro do seu negócio, você já tem um a mais, né? Então, é muito importante a gente estar sempre tendo essa reinvenção e sendo criativo para as coisas, né? Para que quando a gente esteja nesse momento, a gente saber o que fazer, como agir. Isso aí vai muito na antecipação, mas eu coloco também uma coisa assim, você tem que reservar um tempinho do seu dia para acompanhar algum assunto que é de seu interesse. E hoje em dia Uhum. está muito fácil, muito fácil. Por exemplo, o pessoal que acompanha nosso podcast, ele pode se inscrever, ele pode clicar no sininho e colocar para receber todas as notificações, que é aquele sininho com duas alcinhas do lado assim em cima. O pessoal gosta do nosso assunto e gosta de falar sobre empreendedorismo, negócios, como crescer, o que envolve tudo isso aí. Então é só fazer isso, se inscrever e acionar todas as notificações. Então você que é empreendedor, você pode fazer isso e vai ficar de uma forma muito filtrada o que você quer ouvir, porque são assuntos de repente que você pode estar usando no seu negócio. Aí você vai falar assim, mas como assim, Aguinaldo? Olha, por exemplo, você quer saber mais como se motivar. Então isso aí vai ser uma habilidade, um desenvolvimento pessoal seu. Então qual que é a ideia? A ideia é você pegar um tempinho do seu dia e fazer ouvir ou ver ou assistir um vídeo para poder crescer cada dia um pouquinho. Você vai sentir até falta quando você não fizer assistir um vídeo ou ler um Uhum. livro. De repente você quer ler um livro, então assim, você tem que ter disciplina. Você vai pegar, sei lá, acordar uns meia hora mais cedo e os primeiros 15 minutos ou 15 minutos dessa meia hora você vai ler pelo menos 3 páginas. Daqui a pouco você está lendo mais. Então, quer dizer, toda essa informação se conecta. Tudo que for de informação, igual fala, podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. E o legal disso, de você acompanhar algum assunto que você gosta, ou às vezes fazer um curso que você sentiu necessidade de aprender para implementar no seu negócio, ou algo que você quer aprimorar,
ou algo que você já faz, porém não sabe mais ou menos o que está fazendo. Então você quer aquele domínio daquele assunto, de uma ferramenta. Então fazendo tudo isso daí, pelo menos um pouquinho por dia, isso vai se conectar. E na hora de você pôr em prática, ou de repente não sabe o que fazer, vai acionar alguma informação dessa que vai se conectar e vai te dar uma boa ideia. Se você não fizer nada disso, a chance de você ter uma boa ideia vai diminuir muito. Claro que tem as práticas, conversar com alguém para reforçar aquilo que você aprendeu. Melhor ainda, ensinar alguém aquilo que você aprendeu. Meu, a melhor forma de você aprender é tentar compartilhar o conteúdo. Passar para alguém, fazer alguém entender. É igual você ter uma ideia e de repente querer que essa ideia, de repente, de uma startup, de repente, você conseguir passar a ideia de uma forma, vender essa ideia, para isso você vai ter que ter várias habilidades. Então, assim, é um momento de você poder reservar um tempinho e melhorar alguma coisa que você viu que não tá legal. Ou fazendo um curso, ou lendo livro, ou acionar e fazer os filtros aí do YouTube, ou das lives que tem de diversos assuntos, IGTV, né? E aí Sim. você vai estar aprimorando cada vez mais, aprimorando uma habilidade pessoal, ou de repente algo que você não tem tanto domínio para o seu negócio. O empreendedor assim é constante evolução, porque quando der algum problema e ele tem essa capacidade de, opa, aconteceu isso aqui, vamos resolver. Porque tem gente, aconteceu um problema, aí briga, aí o emocional toma conta, né? Briga, fica Uhum. nervoso, aquele ambiente já acabou o dia, já fala que acabou o dia. Você vê que é complicado. Mas tem aquela pessoa que aconteceu um problema, calma, vamos resolver. Toma água, eu vou até tomar água aqui. Tomou a água, olha, não é que dá para fazer diferente. Sim. Então, quer dizer, autocontrole. Então, tem muita situação e muita coisa que se você se observar, você vai identificar e vai melhorar a cada dia. Além de ter tempo para reservar um tempo para melhorar suas habilidades, você pode também ter um tempo no final do dia e falar, opa, o que eu fiz hoje, né? O que eu Uhum. posso melhorar, faz uma listinha e no dia seguinte. Isso é constante, né? Se a Raquel pode Sim. explanar sobre isso. É muito válido, né? Tudo isso que você disse. Pessoas também que já fizeram cursos, é muito legal essa hora, né? Esse momento, fazer uma reciclagem, porque é sempre positivo, né? Você rever os cursos, rever algum ponto. De repente, ficou uma dúvida quando eu fiz, então vai lá, pega a apostila que você jogou na gaveta e vai É, lá, pega a apostila, risca, marca o que você quer entender. Não entendi esse ponto. Então, busca lá no YouTube. Não entendi sobre isso. Então, pesquisa, escuta, vai absorvendo coisas pro seu cérebro e pro seu negócio. E tudo aquilo que for produtivo, aquilo que for positivo, você anota, você tenta praticar, né? Fazer os exercícios. O nosso podcast aqui também, você pode escutar lá desde o primeiro de novo, vai escutando, vai buscando as informações. Se tiver dúvida, manda pergunta pra gente sempre vai estar respondendo. Então, assim, não tem desculpa, né? Essa é a verdade. Não tem desculpa. Você que hoje tem acesso à internet, tem aí o seu celular, seu tablet, seu computador, notebook, você consegue sim ter aí muitas informações, muitas coisas para ser criativo, ser motivado. E assim também, gente, uma coisa que é legal a gente ressaltar aqui. Não se cobre também de ficar o tempo todo querendo ter coisas para fazer, né? Tipo, nossa, eu preciso estudar, eu preciso ler um livro, eu preciso ver uma live. Não, calma. Também existe o tempo de você descansar, de você querer assistir o seu filme, sua série, de querer escutar música. Isso também é importante, né? A quarentena, ela também vem falando dessa coisa da pausa. Então, lembra quando a gente ficava nessa frase, eu não tenho tempo? Ou, eu vou ver se eu consigo tempo? Então, agora, muda isso. Então, uma parte do seu dia que seja produtivo, que seja importante, é muito bom. Mas também que você consiga ter
o seu tempo de descanso, de relaxamento, de prazer, né? Que isso também é importante. É muito gostoso você poder ter esse tempo e aproveitar, né? Então, vamos ter um equilíbrio. Não se cobre tanto, mas também não fique só na preguiça, tá? Então, tudo que foi equilibrado vai ser muito importante para sua evolução. E quando acabar tudo isso, você tá com a sua cabeça descansada, com novas ideias, com novas estratégias para continuar o seu negócio. A gente falou de curso, falou disso de ter tempo e tudo, mas assim, uma coisa que muita gente acaba pecando é em fazer o curso e não praticar. Uhum, Fazer o curso e não, de repente, não deixar pra lá. Aí cai na rotina de novo. Cai nos mesmos erros, nas mesmas coisas que tá fazendo. Porque, por exemplo, a pessoa fica preocupadíssima em fazer já bem, fazer. Mas não é assim que às vezes começa. Você vai fazer, por exemplo, faz um curso, vamos dar um exemplo de programação, um exemplo. Aí você começa, nossa, tá complicado, opa, assiste de novo, aí tenta fazer, errou. Então vai olhando, comparando, vai acompanhando. Aí ao final do curso você já estava desenvolvendo um sisteminha que o curso te permitiu dar um ponto de partida. Aí de repente a pessoa faz um curso de gestão financeira e não implementa no seu negócio. Então assim, o aprendizado, a continuação dele, não é só as explicações do seu tutor e nem os exercícios ali que você faz. A aprendizagem vai ser, e aprender realmente mesmo, vai ser quando você praticar no dia a dia. Pô, não consegui, aí tenta de novo. E isso aí vai te moldar para formar uma opinião, um conceito, uma estrutura de informação ali do seu modo, né, de entender. E aí você vai naturalmente aplicar no seu dia a dia. Mas se não praticar, não adianta nada. É igual ler o uhum, livro e não tirar proveito dele. É igual você assistir um exatamente. vídeo e não tirar proveito de nada. Pô, assistir um monte de vídeo. Só que tem gente que, tipo, por exemplo, assiste e já não lembra nem do. Então, assim, nem prestou atenção no Uhum. vídeo. Mas, assim, se você procurar. Cara, vou pegar esse vídeo aqui, vou tirar proveito de alguma coisa. Igual a Raquel falou, anota, assiste de novo e tenta colocar isso no seu dia a dia, porque isso aí vai acrescentar. Hoje acrescentou um pouco, amanhã vai acrescentar aquele pouco e mais um pouquinho. É um juros compostos do conhecimento. Uhum. E lá na frente, lá o montante vai ser só pro seu bem e pro seu melhor. Porque fazer curso e não praticar não vai adiantar nada. Então nessa quarentena aí, algumas coisas que você deixou parado, é um momento de pegar tudo aquilo lá e dar uma reciclada, uma repaginada. E colocar pelo menos um pouquinho no seu dia a dia para você ir crescendo. Sim, como o Gui falou, cada dia um pouquinho, cada dia um a mais, né? Tipo ali você anotando, você praticando. Por isso que é tão legal a reciclagem, né? Eu acho muito interessante quando a gente faz um curso e passa um tempo e você vai lá e fala, deixa eu fazer de novo, deixa eu ver se tem alguma coisa ali que dá para mim absorver melhor. É como se fosse um filme, né? A gente assiste filme, cada pessoa vai ter uma percepção do que assistiu. E num curso é a mesma coisa. Cada pessoa vai ter uma percepção. Então, quanto mais você assiste, quanto mais você recicla aquilo ou busca outras informações de outras fontes, você vai estar colocando conhecimento para sua vida, para o seu negócio. Então, é muito legal a gente aproveitar essa quarentena de uma forma positiva, de uma forma criativa, como a gente falou lá no começo, e usar isso para nossa evolução, né? Constante. No negócio, na sua vida pessoal, né? Até vi o meme esses dias, né? Nossa, colocaram lá um casal sentado no sofá, e aí colocaram assim, nossa, minha mulher até que é legal, né? Aí tava lá, hashtag quarentena. Então, assim, o diálogo é muito importante, né? E lembra sempre da frase que muitas pessoas costumam dizer, será que eu vou ter tempo? Eu não tenho tempo, a minha agenda tá cheia, sabe? Retira isso e aproveita esse tempo que você está ganhando, né? Está ganhando esse tempo, está ganhando esse momento para usar a nosso favor, né?
Então, seja no seu negócio, na sua vida pessoal e principalmente para você que é empreendedor, que é o momento onde você vai se reinventar e trazer coisas novas para o país, né? Se a gente jogar numa forma geral, é para o país que a gente vai estar trazendo também novas possibilidades. Então, a quarentena vai ajudar muitas pessoas, mas tudo vai depender da forma que você está usando a sua energia para o seu dia a dia. Ô, Raquel, É deixa eu isso, fazer uma Gui? pergunta. Fazer uma pergunta para você. A gente está falando de cursos. Você Uhum. tem alguns cursos. São quantos cursos que você ensina aos seus alunos? São quantos cursos que você tem? Então, para algumas pessoas que ainda não sabem aqui do podcast, eu sempre comento, né? Porque cada dia tem novas pessoas escutando. Eu sou terapeuta holística, né? Hoje eu tenho um espaço onde eu atendo com yoga, meditação, atendimentos terapêuticos, então atendo com floral, com reiki, com cristais também. E os cursos que eu dou hoje é mais voltado para o lado terapêutico também. Então, eu leciono os cursos de reiki, todos os níveis, dou cursos de meditação. Então, hoje meu curso de meditação pode ser online ou presencial. E também dou outros cursos mais como se fosse um workshop. Então, cursos de ervas medicinais, cursos de cristais, cursos sobre prosperidade, sobre a lei da atração, para quem gosta. Então, tem bastante cursos e workshops também que eu faço tanto presencial como online. E como o Gui comentou, né? Mas quem quiser saber mais do meu trabalho, tem o meu Instagram, que é o sejaleve.terapias. Se você entrar lá, vai ter todas as informações. Então, mas eu perguntei porque é o seguinte, às vezes a pessoa está em busca de algum curso. Eu vi que você falou sobre o curso de meditação. Uhum. Então, por exemplo, tem o curso de meditação, eu sou leigo, eu vou pesquisar na internet e às vezes posso encontrar informações distorcidas, né? Uhum. Porque não é simplesmente sentar e numa posição, não é simplesmente fechar o olho e aí ficar ali parado, tem todo um conceito aí, né? Sim, No, tem todo um em relação preparo. em relação à meditação. Então, assim, a gente está falando aqui de buscar informação e vocês também têm que procurar também, de repente você está procurando a informação de algum curso. Eu estou citando meditação porque a gente já está falando sobre o assunto e às vezes você Uhum. vê uma informação e a outra é um pouquinho diferente. E a outra é pouquinho diferente. Então, assim, na média, você tem que discernir o que é válido, o que a pessoa está dizendo em relação àquele assunto lá que às vezes não está batendo. Então, assim, é bom procurar informação e é bom procurar também pessoas que tenham um respaldo, né, para fazer o curso. Então vamos dar um exemplo. Eu vou procurar meditação. Aí eu vejo lá, a pessoa não é formada, a pessoa não tem um número legal de alunos, né, Raquel? Porque isso aí a meditação mexe bastante com a questão de calma, né? Melhora, né? Você pode falar Sim. muito mais disso, né? A meditação ela vai te ajudar na ansiedade, no estresse, na insônia, no seu corpo também, né? A pessoa que tem muita tensão, né? É muito rígido, então a meditação ela sempre vai trabalhar com a respiração. Então a respiração é o que vai te acalmar, é o que vai colocar a sua mente no lugar. Então assim, não existe esse mito que as pessoas costumam falar que meditar é você esvaziar sua mente. Por quê? Porque o tempo todo a gente está pensando. E que bom, né? Que bom que o nosso cérebro está funcionando e está tudo bem. O que a gente faz na meditação é trocar o pensamento. Então, quando eu começo a meditar, quando eu começo a ter essa disciplina, quem manda no meu cérebro sou eu. Então, não vai ser o contrário. Quando você está no estresse, quando você está na ansiedade, quando você está na exaustão, o que acontece? O seu cérebro manda em você. E aí você não tem controle de nada. E o seu corpo vai responder. Então, você vai ter uma crise de ansiedade, uma arritmia, a cabeça vai doer, o corpo vai adoecer. Então, quando a gente medita,
é o contrário. Você começa a mandar no seu cérebro. Então, o que eu quero pensar? Para onde eu estou levando os meus pensamentos? Para o positivo, para o negativo, para a preguiça, para a ação. Então, a meditação é isso. Então, ela vai sempre trabalhar a sua respiração para que você acalme a sua mente e o seu corpo. Deu para entender, mais ou menos? Não, Raquel, eu entendi o que você falou sobre a meditação. Então, pelo que você falou, é respiração e controlar os pensamentos. Meu, isso aí é muito poderoso, porque tem pessoas que, diante de uma situação difícil, se tivesse essa habilidade aí, não ia ter problema cardíaco, né? Vamos dizer assim, porque ia diminuir muito a questão do impacto de alguma notícia, de algum susto de uma informação pode estar impactando, né? Então, assim, é muito importante, ó. Quem se identificou aí com essas situações aí de ansiedade, insônia, a Raquel pode falar melhor, meu, dá uma pesquisada lá no Seja Leve, no Instagram, e você vai ter mais informações sobre a questão da meditação, né, Raquel? Sim, e foi o que você falou, né? Tipo, muitas coisas a gente pesquisa e não tem muita noção, né? Por isso que é legal a gente pesquisar 2, 3 lugares, 3 pessoas, para a gente ter uma informação correta. E sim, realmente, a meditação ajuda muito. A gente tem vários exemplos aí de grandes empreendedores que hoje usam a meditação para se motivar, para ser criativo. Então ela vai ajudar um todo, né? Então, não só a pessoa que está estressada e ansiosa, mas sim aquela pessoa que quer buscar intuição, que quer buscar se reinventar dentro do que está acontecendo também, né? Então, é muito legal. Então, quem quiser, como o Gui falou, entra lá. Meu Instagram é sejaleve.terapias. E galera, aproveitando a oportunidade aí, Raquel, você quer acrescentar mais alguma coisa? Quero falar mais uma vez para a gente aproveitar esse tempo, né? Usar toda essa movimentação que está acontecendo no mundo para refletir e para buscar novas informações, novas possibilidades para continuar aí na caminhada do empreendedorismo. É isso. Então, galera, é isso aí. Esse é o tema do podcast de hoje. Falamos sobre quarentena, falamos como aproveitar o tempo. A gente sugeriu fazer cursos, assistir e filtrar coisas que é do seu assunto para estar se atualizando. E você que está no YouTube, você pode pesquisar no YouTube Acorda Empreendedor, né? Se inscrever no canal, ativar as notificações, né? Uhum. E ative todas, porque assim que a gente postar algum conteúdo no YouTube, você já vai ficar sabendo. E você também pode encontrar a gente no acorda.empreendedor, tanto no Facebook quanto no Instagram, que é acorda.empreendedor. E é isso aí. E também no Spotify. Quem gosta de só ou fone e utiliza essa plataforma, a gente está lá também. E é isso aí, pessoal. É isso aí, gente. Até a próxima. E na próxima gravação no nosso podcast, a gente vai ter novidades aí com parcerias. Então aguardem. Até mais. É isso aí, valeu.